Continuando, então, nós temos aqui a opção F4, que é a opção de cancelamento e inutilização da NFC. Ao clicar nessa opção, o sistema ele exibe essa janela, onde ele lista as NFCs que já foram devidamente impressas, autorizadas pela Secretaria da Fazenda, tá? Então nós podemos retirar esse 999, ele carrega por padrão para que quando a janela ela seja exibida para o usuário já não apareçam dados, né? Sem necessidade, tá? E aqui nós temos as opções cancelar a NFC e inutilizar o número, tá? Inutilizar o número, nessa opção aqui vão aparecer as vendas que foram canceladas, tá? Como assim? Eu posso iniciar um processo de venda e com a opção F9, que nós vamos ver depois, cancelar esse procedimento. Nesse caso, não foi emitida nota fiscal nenhuma, tá? No entanto, quando eu inicio o processo de venda, um número já é gerado, né? Então, posteriormente, eu posso inutilizar esse número que já foi gerado, tá certo? Então, eu seleciono o número que eu quero inutilizar, clico em confirmar e o sistema ele vai inutilizar esse número aí lá na base da receita, tá bom? No caso do cancelar NFC, observe que os números que aparecem são diferentes, né? Aqui vão aparecer apenas as notas que foram realmente autorizadas pela Cefaz, tá? Daí, ao selecionar uma dessas notas e confirmar, ela será cancelada, tá? Existe um prazo, né, para essa nota ser cancelada, então se estivermos dentro desse prazo, o sistema ele conseguirá cancelar, senão vai haver uma rejeição aí por parte do sistema lá da Cefaz, tá bom? Vamos ver então como é que funciona esse processo aí na aplicação, como é que isso daí foi implementado, né? Então aqui em View eu tenho a janela lista NFC. Na parte visual dessa janela eu tenho aqui uma grid, tenho lá o procurar por, esse test box aí, onde eu vou montar o filtro a partir dele. Tem um botãozinho para localizar, tem um combo aqui para eu colocar lá as opções. Quando eu chamo ela através do F4, as opções que vão surgir aqui são as de cancelamento e inutilização, e os botões confirma e cancela, tá? E no código fonte, vamos observar. Eu tenho aqui uma variável confirmou do tipo booleano para saber se o usuário ele clicou mesmo no botão confirma. Eu tenho a variável pública ID selecionado, então em determinado momento eu vou precisar saber qual foi o ID que o usuário selecionou aqui. Tem uma string operação, tem uma lista de notas e tem o combo box, né? Combo box para o procedimento, tá? No construtor eu aponto o combo box para essa variável aqui, então isso significa que eu vou usar esse combo box de uma janela exterior. Tenho no edit localiza eu ponho o 999, que é para ele não carregar automaticamente nenhum dado sem necessidade. Ponho o foco no edit localiza, instancio uma nova lista de notas, informo para a grid principal que não é para ela gerar automaticamente as suas colunas e seto o confirmou aqui para false, tá? Daí, quando o formulário é ativado, eu limpo os itens do combo box, e se essa variável operação aqui, ó, for recuperar venda, eu ponho apenas um item no combo box, recuperar venda. Se for cancela e inutiliza, eu ponho dois itens nesse combo box, cancelar NFC e inutilizar número. Como assim, né? Para que é que esse recuperar venda está fazendo aqui? Nós vamos ver posteriormente a opção F5. Essa opção aqui também chama a janela lista NFC, tá? No entanto, ela chama apenas com esse item, recuperar venda, tá bom? Vamos retornar aqui então. O botão confirma chama o método confirma, o botão cancela fecha a janela. Botãozinho lá de pesquisa chama o método localiza. Pressionei F2, método localiza, F12, botão confirma, ESC, botão cancela.
que é que faz o método localiza? Ele cria um filtro, que vai ser o que o usuário colocou no edit localiza, com os coringas, né, para nós pesquisarmos por qualquer lugar do campo, tá? Se no combo box o usuário selecionou recuperar venda, ele vai trazer todas as notas cujo status é menor que 4. Você pode abrir lá o DER do T2TIRP, lá na região das notas da NFCE, no caso da NFE, né? Você vai abrir a NFE cabeçalho e você vai observar que a NFE cabeçalho ela possui um campo chamado status. Aqui, ó, status nota, tá? Então esse campo ele pode ter valores de 0 a 6, ok? Então o 4 é autorizado, o 5 é cancelado, o 6 é inutilizado, tá? E do 0 até o 3 é que ainda está em edição, que a nota ainda não foi apenas confirmado, o XML foi gerado, algo assim. Você vai ver os status lá na tabela, tá bom? Você pode clicar 2 vezes na tabela e observar qual é o comentário que tem nesse campo, tá? Então, quando eu quero recuperar a venda, eu chamo todas as notas cujo status é menor que 4, ou seja, a nota ela não foi autorizada, que é o 4, nem foi cancelada, que é o 5, nem foi inutilizado o seu número, que é o 6, tá? Já se eu quiser cancelar a NFCE, eu trago todas as notas cujo status é o 4, ou seja, a nota tem que ter sido autorizada realmente, tá bom? E se eu quiser inutilizar o número, mesma coisa, né? Tem que ser menor que 4, mesma coisa do 1 aqui, né? Do recuperar a venda. A nota não pode ter sido autorizada, nem cancelada, nem inutilizada, tá bom? Depois que eu crio o filtro aqui, ó, eu carrego a lista de notas com base nesse filtro aí, tá? Chamando o método do venda controller, o método consulta NFCE venda cabeçalho, tá? Legal, daí eu passo a lista NFE como um data source para a grid principal. O método confirma, ele seta um true na variável confirmou e seta o ID da linha que está selecionada na variável ID selecionado e fecha a janela, tá? Que dá o da grid, se foi enter, põe o foco no edit localiza e ao alterar o item do combo box, se o procedimento for diferente de recuperar a venda, eu chamo o método localiza, tá bom? Para que isso? Para que se o usuário ele estiver aqui no cancela e inutiliza, né? Daí ele está na opção inutilizar número, então, digamos que ele esteja no número 21, esse número pode ser inutilizado, tá? Daí ele tem a ideia de cancelar a NFCE de número 21, legal? Vou tentar cancelar esse NFCE que nem foi autorizado. Então quando ele vier aqui em cancelar NFCE, aí o número 21 já não vai mais estar disponível, né? Então, ele não vai conseguir fazer isso que ele tensionou, tá bom? Só vão realmente estar aqui os números de acordo com a opção que ele selecionou aqui, tá? No entanto, tem um pequeno probleminha nesse combo box, né? Sempre tem essas casquinhas de bananas, tá? Para você analisar e corrigir. O usuário pode chegar aqui, ó, e digitar cancelar NFCE, tá? Então o usuário está podendo digitar o que ele quiser aqui, ó. Imagine os erros que vão ocorrer por conta disso, né? Então você tem que pensar numa forma de impedir isso daí, tá bom? Perfeito. Então já vimos como é que funciona isso daqui, mas não vimos aqui nenhum código em relação ao cancelamento ou à inutilização da nota, né? Por quê? Porque esse procedimento se encontra na janela que chamou essa daqui, que é a janela do caixa, né? Vamos então abrir a janela do caixa, Ctrl Alt 0, vamos pesquisar por F4, aqui ó, o método cancela e inutiliza, vou pressionar um F12 aqui nele, e aqui está, tá? Então se o caixa for diferente de venda em andamento, eu crio aqui uma nova lista de notas, eu crio uma janela, instancio a janela lista NFCE, né, que no caso é a janela, tá? Daí eu informo para a variável operação lá da janela que eu quero cancelar ou inutilizar notas e exibo a janela, legal? Daí se o usuário confirmou lá na janela, eu monto aqui o filtro com base no ID que foi selecionado lá
e carrego a nota fiscal com base nesse D aqui, nesse filtro que eu estou criando, tá bom? Daí, se o usuário quer cancelar a NFCE, e se essa NFCE que retornou aqui for diferente de nulo, eu monto aqui o procedimento para o cancelamento, né? Em justificativa eu estou mandando cancelamento, cancelamento, cancelamento. Você vai alterar isso daí para o usuário informar qual é a justificativa, tá? Daí eu crio um novo serviço NFCE com base nas configurações. Depois a gente vai ver essas configurações aí. Passo para CNPJ o que está dentro do CNPJ do emitente das configurações. E aqui, ó, eu chamo o método cancelamento, né? O retorno do cancelamento eu recebo aqui, ó, nessa variável, tá? Então eu passo aqui um 1. O que é esse 1? É o lote, né? Passo o ID da NFCE, passo esse compra pedido. Esse compra pedido é onde eu estou armazenando o protocolo de autorização, tá? Depois a gente vai falar sobre isso aí também, tá bom? Por que eu estou armazenando aqui no compra pedido o protocolo de autorização da nota, né? Daí eu passo a chave de acesso, que é a chave mais o dígito, a justificativa, que foi isso que eu digitei aqui acima, e o CPF ou CNPJ, né, que eu peguei aqui do emitente, tá? Daí eu já seto o status da nota para 6, que é cancelamento, e gravo essa nova NFCE, tá? Já com esse status aqui, ó, no banco de dados, para eu saber que essa nota foi cancelada, tá bom? E esse procedimentozinho aqui é apenas para exibir a mensagem para o usuário, tá? A mensagem que veio nesse retorno aqui, os parâmetros desse retorno eu exibo para o usuário, legal? Já se o usuário ele quer inutilizar o número, eu testo se essa nota aqui também é diferente de nula, né? Essa nota que nós recebemos aqui com base no ID selecionado, tá? Na justificativa eu ponho inutilização, inutilização, inutilização. Você vai permitir que o usuário altere isso daí. Daí eu instancio um novo serviço, passando aqui o CFG serviço da configuração, né? No retorno da consulta, eu vou pegar o que retornar para mim do NFE inutilização, tá? Então eu passo o CNPJ do emitente, esse 15 aqui, o que será esse 15 aqui? É o ano. Daí vem aqui o modelo do documento, né, que é o 65. A gente pega automaticamente aqui do framework, a série e um conjunto de números para serem inutilizados, tá? Aqui no procedimento nós temos o número inicial e o número final. Como nós estamos utilizando um número por vez aqui nesse projeto, né, nós passamos o mesmo número, tá? Para o número final e para o número inicial aí, tá certo? E a justificativa que nós inserimos aqui logo acima, tá? Depois nós passamos o status da nota para 5, dessa mesma NFCE que retornou aqui, ó. Assim como nós fizemos no cancelamento, só que o cancelamento era o 6, né? 6 é cancelamento, 5 é inutilização. E chamamos o método para gravar essa nota aí, para alterar no banco de dados o status dela para 5, tá? Logo depois disso, nós exibimos uma mensagem para o usuário, a mensagem que veio aqui no retorno consulta, tá bom? É isso então que acontece nesse procedimento para cancelar ou inutilizar as notas fiscais, né? Cancelar uma nota que foi autorizada e inutilizar números das NFCs, tá bom?